Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar? Eu sou Michele Bonaretti e, como você sabe, nós estamos estudando os Evangelhos e hoje, infelizmente, é a nossa oitava e última aula estudando os Evangelhos. Acabou os estudos e eu não sei vocês, mas eu aprendi muito. Adorei as aulas. Foi muita coisa muita dúvida que foi tirada, pelo menos de mim. Muita coisa que eu não sabia, não entendia, foram esclarecidas. Espero que vocês tenham tido o mesmo sentimento que eu, que tiveram a mesma conclusão que eu tive. Continuando a nossa aula, encerrando a nossa aula, né, dos evangelhos, é, nós vimos, por exemplo, na aula passada, o fechamento do livro de João. Terminamos, né, o último capítulo do livro de João. É, eu ainda fiz uma pequena conclusão, comparei de novo os 4 evangelhos, né? O que cada um, para quem ele escrevia, qual que era a figura que cada um representava. É, ainda fiz o agrupamento, né? Como foi feito o agrupamento dos evangelhos lá na época da igreja primitiva, como começou a chegar esse estudo, né? Essas cartas na mão das pessoas. Hoje, para finalizar a nossa aula, a gente vai ver essas características dos evangelhos sinóticos, né? Dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ainda vamos ver as características exclusivas do evangelho de João. E, claro, vamos falar no geral qual é a esperança dos evangelhos, né? Qual é a esperança que o Senhor Jesus, que os seus discípulos nos trazem ao escreverem, né? Ao deixar as cartas dos evangelhos para nós. Bem, falando agora sobre os 3 primeiros evangelhos, chamados, né, de sinóticos, nós já vimos uma introdução explicando o que é sinótico, né? São livros escritos com a mesma característica, com o mesmo tema, abordando o mesmo assunto. Como nós vimos, né, lá naquele resumo da última aula, uma das características demonstrada no Evangelho de Mateus é o interesse pelo povo judaico, né? Eu falei que Mateus escreve para os judeus, é demonstrar no seu livro a majestade de Jesus, que ele era tão somente o Messias, o rei de Israel, né? Mas, além de mostrar que ele era o Messias e o rei de Israel, Mateus também demonstra lá nos seus escritos, no seu livro, Jesus como nosso rei, hoje e para sempre. Mateus também demonstra o interesse pela igreja, pois ele é o único do sinótico dos 3 primeiros evangelhos que destaca, que usa essa palavra igreja. Mateus fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Outro exemplo, né, que Mateus dá, está no capítulo 18, e ele fala assim: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, torna ainda contigo uma ou duas testemunhas, pessoas, né, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, Mateus dá ali a ênfase também na igreja de Cristo, né? Na igreja do Senhor. Porque quando Mateus foi escrito, a igreja já estava organizada, já era um organismo, uma organização, né? A igreja já havia se tornado, de fato, né, um fato dominante ali na vida dos crentes, né? Já havia os encontros, as reuniões, já tinha se estabelecido. Então, Mateus também se mostra interessado, né, nas profecias de Jesus,
sobre a segunda vinda. A gente vê, por exemplo, em Mateus, né? Ele destaca com bastante detalhes a sua segunda vinda, o fim do mundo, o juízo final. No capítulo 24, me parece, né? No capítulo 24 do livro de Mateus, ele é bem detalhista, né, sobre esses acontecimentos entre os evangelhos. Nos outros dois eles também falam, mas Mateus dá uma ênfase maior, falando sobre os eventos dos finais dos tempos, o fim da presente era. É, também no livro de Mateus, as parábolas, né, são tem algumas que são particulares, exclusivas do seu livro. Como, por exemplo, as duas parábolas que retratam a igreja, porque todas as outras parábolas, nos sinóticos, né, o Senhor Jesus faz uma comparação do que é o reino dos céus. Ele chama as pessoas, né, para aceitar, mas apenas Mateus ele fala de duas parábolas de quando a igreja já está constituída, que é a parábola dos talentos e das 10 virgens. Quando você lê a parábola dos talentos, né, ele fala de pessoas que estão já dentro da igreja, que recebem ali um talento, que já recebe ali a sua comissão, aquilo que ele tem que fazer para o reino de Deus, e não fez, né? Um recebe 10, outro 5, e um recebe 1, e este um não faz nada com aquilo que ele recebeu, né? Chamando ele de servo inútil. E a parábola das 10 virgens, ele compara 10, né, 10 virgens dentro da igreja, porque ela fala que elas estavam esperando a volta do Senhor. Então essas duas parábolas, elas retratam a igreja. E Mateus que deu ênfase nessas duas parábolas. E ainda no capítulo 25, Mateus ainda fala um pouco sobre a vida e o castigo eterno, que também é exclusiva dele. Já Marcos, como a gente já viu, ele traça um perfil de Jesus de maneira simples e realista, como eu já tinha dito, ele é mais conciso, né? É o menor dos evangelhos, me parece que são só 16 capítulos, demonstrando Jesus que ele não era apenas homem, mas ele era o próprio Deus entre nós, os homens, operando maravilhas, impactando, né, com as suas palavras, como nós vimos, né? E sabemos que Marcos foi discípulo de Pedro. Eu já falei isso. Marcos não andou com Jesus, ele foi discípulo de Pedro e recebeu de Pedro os detalhes mais relevantes sobre a vida de Jesus. E através, né, da sua simplicidade, da própria simplicidade da narração, né, de Pedro, é assim que Marcos faz a narração dos fatos no seu livro. Ele mostra Jesus como nosso mestre, mas principalmente como servo. Marcos retrata o Senhor como servo, né? Que ele veio para servir e não ser servido. Já Lucas, como de novo nós já falamos, Lucas não nem conheceu Jesus. Ele foi discípulo de Paulo, ele era médico, ele conhecia bem o idioma grego, o seu evangelho, né, foi escrito de uma forma polida, com uma linguagem culta. Lucas, assim como Marcos, né, precisou também fazer suas investigações e pesquisas para produzir o seu evangelho, né? E com isso, ele foi muito mais detalhista, até porque ele fez uma pesquisa ampla, conversou com várias pessoas, então ele conseguiu escrever com cuidado e precisão, além de relatar parábolas e fatos, acontecimentos que foram exclusivos ao seu evangelho. Eu não lembro se a quantidade são 16 ou 11, eu acho que 16 parábolas são exclusivas do Evangelho de Lucas, né? Então, Lucas, entre os sinóticos, é o que mais destaca as parábolas, ele dá mais detalhes, né? Além de Lucas, é, colocar ali o ministério de mulheres. Lucas é o que mostra ali os feitos das mulheres que andavam com o Senhor Jesus, né? Ele cita nomes, fatos. Então, Lucas foi muito detalhista, assim. Imagino que a pesquisa que ele fez foi ampla, bem cuidadosa, a ponto de ter
esses fatos, esses acontecimentos, relatar esses acontecimentos que não foram relatados nos dois sinóticos primeiros, né? Já o Evangelho de João, a gente precisa estudá-lo separado, porque enquanto os sinóticos, eles tratam a vida terrena do Senhor, os seus feitos, João já compara o Senhor como Deus. Ele não trata mais o Senhor como um homem, né, como servo, como mestre, mas ele retrata o Senhor como Deus. Então, o Evangelho de João, ele omite muito do que é narrado nos sinóticos, e em compensação, ele narra também muita coisa que não é narrado nos sinóticos, porque ele enfatiza um outro lado do Senhor, que é esse lado espiritual. O Evangelho de João foi escrito pelo menos uns 10 anos depois dos sinóticos, né? Ele enfatiza essa divindade de Cristo, seu relacionamento com a igreja já formada e institucionalizada, né? Das principais diferenças, né, entre o Evangelho de João e esses outros três, os sinóticos, está principalmente nas regiões citadas. Enquanto João descreve o ministério de Jesus ali, principalmente em Jerusalém, os outros, eles destacam mais a região da Galileia. Uma curiosidade, né, narrada no Evangelho de João é a citação, por exemplo, das três Páscoas, podendo, né, assim nós fazermos a contagem do ministério de Jesus por 3 anos. Eu não sei vocês, mas eu já uma vez pensei, onde que está escrito aqui que Jesus trabalhou por 3 anos? Não existe essa, não fala. Mas João relata, naquela época era Páscoa, depois era Páscoa, e até falar, né, a última Páscoa. E os sinóticos, eles relatam apenas a última Páscoa, onde Jesus foi preso, né, que fala sobre a ceia, a traição de Judas ali, né? João trata os eventos anteriores, né, em períodos de Páscoa. Então, assim, pôde-se, né, fazer essa contagem do período que o Senhor Jesus trabalhou, porque a Páscoa é um evento que acontece uma vez ao ano. Uma observação ainda sobre o Evangelho de João é demonstrar a glória de Deus através dos milagres de Jesus, enquanto os sinóticos, né, os outros três, demonstrar a compaixão de Cristo para com os pecadores nos seus milagres. A divindade de Jesus Cristo é uma característica muito importante, marcante no Evangelho de João. Uma curiosidade é o Evangelho, a palavra Evangelho, aparece mais de 75 vezes no Novo Testamento. Essa palavra vem do grego e significa boas novas. Podemos definir o Evangelho como, né, a boa nova de Deus através de Jesus Cristo, né? Cristo abriu o caminho da salvação para todos os homens. O Evangelho foi cumprido em Jesus. Ou melhor, Jesus é o Evangelho, a Boa Nova. Nós recebemos de Jesus as Boas Novas nesses 4 livros, né? Nesses 4 livros diferentes para instruir o homem a fim de entendê-lo e aceitá-lo.